Bom, pessoal, como muitas pessoas estão me perguntando aí, qual é o jeito mais fácil de aprender sobre os medicamentos, tá? Então eu acho que a maneira mais fácil de aprender é estudar os medicamentos mais vendidos. De preferência, estudar pelo princípio ativo, tá? Não pelo nome comercial. Eu vou explicar mais para frente o porquê disso. Então, se esses vídeos estão fazendo sentido para você, tá? Curte aí para que mais gente tenha acesso a esses vídeos. Se você tiver algum medicamento aí que você tem interesse que eu grave um vídeo sobre ele, escreva aí nos comentários, tá? Os medicamentos mais pedidos eu vou gravar vídeo sobre os medicamentos. E se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, tá bom? Para que o YouTube consiga aí te avisar quando surgir vídeos novos, tá bom? Quando eu gravar novos vídeos, o YouTube consegue avisar você se você tiver inscrito no canal. Então, os medicamentos mais vendidos para balconista de farmácia, tá? Então não vou aprofundar muito, porque a intenção é falar para os balconistas e não para os farmacêuticos, tá? Até porque os farmacêuticos também podem assistir, às vezes, né, aprender uma linguagem mais fácil para explicar para os clientes, tá? Mas o foco aí é para o balconista. Então a gente vai falar aí da dipirona, tá? Então é um dos medicamentos mais vendidos aí na farmácia e é um dos medicamentos que tem muitos outros medicamentos. Então quando você aprende a dipirona, você vai ver que outros medicamentos que eu vou postar também tem como princípio ativo a dipirona. Então o que vocês vão aprender aqui vai servir também para os outros medicamentos. E lá eu vou fazer só um resumo e vou pedir para vocês voltarem para cá, tá? Então o que é a dipirona? É um analgésico, melhora as dores, né? Dor de cabeça, dor muscular, então vários tipos de dores. E também é um antipirético. Qual que é a diferença do antipirético para o antitérmico? O antitérmico ele abaixa a temperatura independente se já está normal ou não. O antipirético ele só vai baixar a temperatura se ela estiver acima do normal, tá? Então se você está tomando dipirona por uma dor de cabeça ou por algum problema e você está com a sua temperatura normal, você não vai diminuir a sua temperatura, tá? Agora, se uma pessoa está com febre e ela toma dipirona, vai diminuir a temperatura dela somente até o normal, ou seja, vai normalizar a temperatura, né? Não necessariamente só diminuir. E quais são os cuidados que a gente tem que tomar aí no balcão da farmácia com dipirona, tá? Eu acredito aí que o principal cuidado é mascarar os problemas mais graves. Uma dor de cabeça aí, se a pessoa ficar tomando sempre, ela pode adiar uma cura de algum problema mais grave, tá? Às vezes ela está com febre e ela fica tomando muito dipirona, talvez ela está com uma infecção. Então, o que eu aconselho vocês, como o cliente vai vir comprar esse medicamento na farmácia, porque como a gente falou, ele é um medicamento isento de prescrição médica, e ele pode ser divulgado nas mídias comuns, então o cliente vai ver na televisão, vai ver no outdoor, vai ver na revista, vai ver no jornal, vai ver na rádio, vai ver a própria divulgação na farmácia e ele vai vir comprar por conta própria, né? Ou seja, ele vai se automedicar porque o medicamento não precisa de receita médica. E aí a gente tem que ter a consciência de avisar ele, né? Se caso for ele ou for uma criança ou quem seja que tiver com febre, tá? Se em 48 horas a febre não melhorar, ele precisa passar no médico porque ele pode estar com uma infecção ou com algum outro problema mais grave, tá? Tem alguns médicos que pedem 72 horas de febre para poder passar um antibiótico. No caso, você vai vender porque o cliente está querendo comprar, tá? Você não vai perder a venda, só que você precisa dizer para ele ficar atento. Agora, como é que ele vai saber se melhorou a febre se ele estiver tomando de 6 em 6 horas certinho? Ele não vai saber. Eu sou mais conservador, tá? Eu gosto de 2 dias, se não melhorar, já passar no médico. Então eu peço para a pessoa, após 48 horas que ele tiver tomado dipirona, para que ele não tome, para que ele deixe um espaço de 1 hora, 2 horas, 3 horas, para o dipirona parar de fazer efeito, tá? Para ele ver se ele vai ter febre ou não após o efeito do dipirona. Porque enquanto o dipirona estiver fazendo efeito, ele não vai ter febre, ele vai achar que o problema dele melhorou. E às vezes a bactéria está se multiplicando, ou às vezes algum outro problema mais grave está se multiplicando. A gente precisa ter essa consciência, né? É um medicamento que ele é isento de prescrição médica, as indústrias farmacêuticas pegam pesado aí nas mídias e os clientes vêm para comprar, tá? Se eles fossem passar aí, né, nos hospitais, nas filas do SUS,
para adquirir os medicamentos isento de prescrição médica ia entupir as filas, tá? Então, por isso que a vigilância sanitária libera alguns medicamentos. Tem outros motivos também, depois a gente pode aprofundar mais nos medicamentos isentos de prescrição médica, tá? Porém, a gente precisa ter esses cuidados, tá bom? Outro cuidado é quanto às grávidas, tá? Então, as grávidas não devem tomar dipirona até o 3º mês de gravidez, tá? Eu acho que se tem outros medicamentos, o certo é não tomar dipirona enquanto está grávida, tá? Ou se já tem intenção de engravidar. Então, se a pessoa já tem intenção de engravidar, já é interessante que ela pare de tomar dipirona e os medicamentos que tem a dipirona, a não ser que seja receitado aí pelo médico, tá bom? E por que eu falo para vocês guardarem o nome de princípio ativo e não guardar o nome comercial? Aqui eu estou citando alguns dos exemplos, tá, gente? Então tem muitos outros exemplos. Então, quando você aprende sobre a dipirona, você está aprendendo sobre esse monte de medicamento, Novalgina, Anador, Dipigina, Nevraldor, Dipimed, Magnopirol, os próprios genéricos que tem um monte de laboratórios que fabricam dipirona. Tentar guardar isso sempre pelo princípio ativo, tá? Senão, imaginem, vocês teriam que decorar só aqui 6 medicamentos. Então, você sabe que dipirona, você sabe que Anador é igual a Novalgina, que é igual a Dipigina, que é igual a Dipimed, que é igual a Nevraldor, que é igual ao Magnopirol e que é igual a dipirona genérico, tá bom? Então, tentem guardar sempre por princípio ativo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, tá? Curte ele aí para que mais pessoas também possam ter acesso a ele. Se você tem alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu tento responder. Se for uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas possam ter essa dúvida, eu gravo vídeo sobre a sua dúvida, além de responder ela nos comentários, tá? E se você tiver algum medicamento que você queira que eu fale sobre ele, também poste aí nos comentários, que eu vou fazer o máximo possível, ou para mim falar aí na descrição por escrito, ou se muitas pessoas quiserem que eu explique o mesmo medicamento, os medicamentos mais pedidos eu vou estar gravando vídeo. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve que o YouTube vai avisar você quando tiver vídeos novos, tá bom? Então, até um próximo vídeo aí.